Bom dia, sexta-feira. Sextou, mas nós estamos aqui firmes e fortes, não é? Sextou, mas para nós continuamos aqui firmes e fortes, falando sobre o quê? Corpo, mente e espírito. Olha só, um tema maravilhoso, nós trabalhando a integralidade do ser humano. A integralidade do ser humano. Bom dia, Ju! Tudo bem, amada? Como é que você tá? Tudo na paz? Olha lá, João, bom dia, João. Olha só, um bom dia para você. Eu tava falando sextou, mas nós estamos aqui firmes e fortes, não é? Trabalhando corpo, mente e espírito. E hoje nós vamos trazer o livro de Provérbios, capítulo 6. Gente, o livro de Provérbios é maravilhoso. Bom dia, meu amigo, bom dia. Edilane, bom dia. Olha só que coisa gostosa. Sexta-feira nós trabalhamos corpo, mente e espírito. Vamos fechar com chave de ouro, né? Porque sábado e domingo é a cereja do bolo. Sábado e domingo é a cereja do bolo. Finalizando a semana, né? Com muita produtividade, com muita graça, com muita bênção, transformando vidas e tudo mais. Já participei de mentoria, já participei de reunião, já finalizamos o método CIS, foi top demais. Então essa semana, uma semana muito produtiva, uma semana muito abençoada, que amanhã e depois vai só ser coroado, né? Sábado e domingo é a cereja do bolo. Bom dia, Jussi! Olha só, hoje nós trazemos aqui uma palavra, estou trazendo o livro de Provérbios, e nós vamos sempre ler um trechinho e meditar sobre isso. Meditar em que sentido? Trabalhando isso, nossa mente, nosso espírito, mas o nosso corpo também. Isso aqui são máximas de sabedoria, são as máximas de sabedoria de Salomão. Então, olha só. Ali, tô com a voz rouca ainda, gente. Minha voz ainda permanece rouca. E hoje, pela glória de Deus, foi um desafio. Vamos lá. No capítulo 6 de Provérbios de Salomão, está dizendo assim: meu filho, se ficastes fiador do teu próximo, se estendeste a mão a um estranho, né, se te ligaste com palavras dos teus lábios, ou seja, se você se tornou fiador de alguém, se você, aqui no popular, na linguagem popular hoje, se você emprestou o nome, se você se tornou fiador de alguém, olha o que o Salomão está dizendo aqui: livra-te, pois caíste nas mãos do teu próximo. Gente, olha que palavra forte essa daqui. Vocês já pensaram dessa forma? Olha só. Quem for entrando ali, bom dia, Rosane, Vanessa, Érica. Olha o que Deus está dizendo aqui, o que Salomão está dizendo, né? Mas é isso aqui, inspiração do Espírito Santo. Meu filho, se ficaste fiador do teu próximo, eu te digo, livra-te, pois caíste nas mãos do teu próximo. Apressa-te. Não conceda sonos aos teus olhos, salva-te como a gazela do caçador. Ou seja, Deus está dando uma orientação aqui, Provérbios de Salomão, e Salomão, o homem mais sábio do mundo. Não vou repetir isso aqui, né? Porque senão fica uma repetição contínua. E hoje a nossa live é um pouquinho mais curtinha, que eu tenho que ainda fazer umas atividades para depois atender lá na Febracis. Olha só. São 3 blocos aqui no que eu quero ressaltar para vocês no Provérbios de Salomão, tá? No 6, Provérbios de Salomão, capítulo 6. Primeiro ele está falando sobre você, que pode ter se tornado fiador de alguém. O que é isso, Lícia? Você emprestou teu nome, você deixou alguém comprar alguma coisa no teu nome, você se tornou fiador de alguém. O que Salomão está dizendo? Apressa-te a se livrar dessa situação, porque é uma cilada. Gente, olha só, no dia a dia, quantas vezes que eu vejo, e eu vejo muito isso, quando eu trabalhava no Ministério Público, principalmente, eu via muito isso. Uma pessoa que se torna fiador do outro, uma pessoa que vai lá, assina para tirar um dinheiro. Então a pessoa vai precisar de um dinheiro. Aí ela tem que ter um fiador. Aí geralmente essa pessoa que vai lá solicitar um dinheiro, ela não tem nenhum nome limpo, vamos dizer assim. Ou ela não tem o crédito, o score suficiente para poder tirar aquele dinheiro, fazer aquele empréstimo. O que ela faz? Ela busca um fiador, ou busca um fiador como garantia. Mas o que acontece? Geralmente, é muito comum essa pessoa que pediu para você ser o fiador não pagar. Eu vi muito isso. E aí se destrói uma amizade, se destrói um relacionamento por conta disso. Então, cuidado, isso aqui está em Provérbios, gente. Olha só a leitura que nós estamos fazendo. Vanessa, Marta, bom dia. Helenice, bom dia.
Então, o primeiro que eu quero trazer para você chamar a atenção em Provérbios de Salomão aqui, 6, é bem isso. Olha só, meu filho, se ficaste fiador do teu próximo, eu tô lendo só alguns trechos, tá, pessoal? Senão a gente vai fazer uma leitura que toma muito tempo. Salva-te como a gazela do caçador, livra-te. Por que isso? É sabedoria isso, gente. É sabedoria. Quantas pessoas que eu vi destruir amizade, destruir relacionamento por conta disso? Porque a pessoa se tornou fiador. Eu falo assim, você fala não, você tem que, aí entra o posicionamento. Você dizer não para alguém que te pediu um empréstimo é sinal de sabedoria, sabe por quê? Porque se essa pessoa, você se tornar fiador dela e ela não pagar, você perde o colega, o amigo e ainda perde o dinheiro. Então cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado com essa situação. Então é isso que Salomão está dizendo aqui em Provérbios. Bom dia, Ana Paula, Pamela. Amém, amém. Deus abençoe o nosso dia, Marta. Bom dia. Aqui, Lopes Luz, bom dia. A Helenice dizendo ótima sexta-feira a todos. Né? Que o dia todo seja conduzido pelo Espírito Santo para que possamos agir conforme a vontade de Deus. Amém, amém. Então, olha só. Não se tornar fiador de uma pessoa é sinal de sabedoria, é o que Salomão está dizendo. Porque quantos relacionamentos que foram quebrados, porque uma pessoa se tornou fiadora da outra e depois essa que tomou por empréstimo não paga e o relacionamento é destruído. Então, nisso, mas eu não consigo falar não. Então você tem que trabalhar a tua identidade para você se posicionar. Para você se posicionar. Então, por isso que eu estou falando que nós estamos trabalhando aqui na nossa live, corpo, mente e espírito. Porque nós temos que ter uma mentalidade sadia, nós temos que ter o espírito sadio, não é? Um coração generoso, bondoso, mas que saiba se posicionar também, para que nós possamos ter um corpo, né? Um mundo físico sadio. Então, quando eu falo em físico, gente, não é só o corpo físico, é no mundo físico. Então, existe um mundo espiritual em que, se nós não tivermos nossas emoções equilibradas, se nós não tivermos nossas emoções sadias, vamos colocar assim, porque um equilíbrio nunca vai manter um equilíbrio total, mas quando nós não tivermos a nossa mente sadia, o nosso espírito sadio, o mundo físico e o nosso corpo físico vai adoecer. Então, olha só, por que nós temos que trabalhar isso à luz da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela sara, ela cura, é a palavra. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Aqui Salomão está trazendo uma verdade. E nós vemos isso dentro da própria família. Irmão que emprestou dinheiro para irmão, pai que fez financiamento para o filho, né? Assinou, avalizou. Eu tive isso muito dentro da minha família. De pai que avalizou o empréstimo para um filho, o filho não pagou, criou um atrito dentro da família. Então, assim, cuidado, você tem que aprender a dizer não, você tem que aprender a se posicionar com amor, mas tem que aprender. Eu, antigamente, gente, emprestava o meu nome para as pessoas. Hoje, não mais, pode esquecer. Não mais, não mais. Por quê? Porque foram muitas amizades que foram destruídas por conta disso. Porque eu conheço o meu caráter, eu sei que eu vou pagar. Mas é outra pessoa, você conhece o caráter dela? Então, cuidado, porque nem todo mundo tem o mesmo caráter que o seu. Então, de repente, você é uma pessoa que honra teus compromissos, mas será que todos honram seus compromissos? Então, quando nós falamos aqui de corpo, mente e espírito, e trazemos à luz da palavra de Deus, essa palavra de Salomão que está dizendo, meu filho, se ficaste fiador do teu próximo, livra-te, salva-te, ou seja, foge como a gazela do caçador. Por quê? Porque isso vai te acorrentar, isso talvez vai te trazer uma dificuldade, inclusive no relacionamento, talvez destruir um relacionamento. Bom dia, Larissa, Aline, bom dia. Gente, quanta gente linda entrando aqui. A Franciele, olha só. Bom dia para vocês. Então, isso aqui são as máximas de sabedoria de Salomão. E quem conhece a Bíblia, sabe que Salomão foi o homem mais sábio do mundo. E por conta da sabedoria dele, ele se tornou mais rico também. Então, olha só. E aqui ele traz esse pequeno trecho. Agora ele fala com uma outra pessoa. Olha só. Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga, observa seu proceder e torna-te sábio. Ela não tem chefe, não tem inspetor, não tem mestre, mas se prepara para o verão com a sua provisão. Apanha no tempo a ceifa a sua comida. Até quando preguiçoso dormirás?
Quando te levantarás do teu sono? Olha só, aqui o que Deus está falando. Maravilhosa, recebo. Olha o que Deus está falando. Primeiro ele fala para nós, para você e para mim, para não nos tornarmos fiador de ninguém. Porque é uma cilada, é uma armadilha. Aí ele fala para o preguiçoso. Geralmente o preguiçoso é esse que vem pedir emprestado. Por quê? Porque no tempo certo ele não trabalha. O preguiçoso, gente, ele custa até levar comida à boca. Se você dá um prato de comida pro preguiçoso, é perigoso ele falar assim, você não mastiga pra mim não, gente? É perigoso você dar um bife pro preguiçoso e ele falar, corta em tirinha pra mim. Por quê? Porque a pessoa preguiçosa, ela é escorada. Conhece pessoa assim? Eu conheço. E você certamente conhece. Espero que não seja você. Espero que não seja você essa pessoa. Em nome de Jesus, está repreendido. Então, olha só. O preguiçoso, ele espera que outras pessoas façam para ele. O preguiçoso é esse que vai pedir emprestado. Não é o fiador, é o preguiçoso que não trabalha e depois ele quer que o outro o ajude. Então, cuidado. Aqui no Provérbios 6, está dizendo, fazendo esse alerta. Primeiro para quem se torna fiador, agora o alerta para o preguiçoso. Um pouco para dormir, um pouco para dormitar, um pouco para cruzar as mãos no seu leito, e a indigência virá sobre ti como um ladrão. Por quê? Porque o preguiçoso, ele não faz o que tem que fazer no momento oportuno. Quando vem a dificuldade, ele vai passar perrengue. Ele vai ser essa pessoa que vai ter que pedir emprestado. Ele vai ser essa pessoa que vai passar dificuldade. E aí é a pessoa que fala assim, mas fulano deu certo na vida. Para mim nada dá certo, mas a criatura não levanta para fazer nada. Ou é aquela pessoa que só faz o que é mandado fazer. Bom dia, Joelson. Então, olha só. Uma vez eu vi uma frase que eu achei interessante. Que há dois tipos de pessoa que não sobe na vida, que não cresce, que não tem sucesso. Aquela que não faz o que manda e aquela que não faz nem o que é mandado fazer. Aquela que só faz o que é mandado, né? Aquela que só faz o que manda. Então, mandou fazer isso, a pessoa só faz isso. E aquela que nem isso faz. Então, esses dois tipos de pessoas, gente, nunca vão ter sucesso, nunca vão crescer. Por quê? Porque ela só faz o extremamente aquilo que foi mandado, só o necessário, só o suficiente. E tem umas que nem o suficiente faz. Qual é a pessoa que tem prosperidade? Aquela que faz além. Aquela que dá um passo além. Aquela que faz a hora extra. Sabe? É como uma jornada. A pessoa está participando de uma corrida e ela só treina o mínimo. Ela nunca vai chegar lá no pódio. Por quê? Porque essa pessoa que chega lá no pódio é aquela que faz além. É aquela que faz o extra. Bom dia, Paula, Eliana, Neuza. Olha só. Se nós olharmos o Phelps, eu acredito que todos conheçam, mas ele foi, né, um grande nadador, ganhou inúmeras medalhas, mas ele treinava todos os dias, 365 dias no ano. Para ele não tinha Natal, para ele não tinha Ano Novo, para ele não tinha férias. E ele não treinava uma vez, ele treinava 2 vezes por dia. Ele se tornou campeão mas assim, recorde de medalhas nas Olimpíadas. Mas por quê? Porque enquanto os seus concorrentes estavam treinando uma vez durante a semana, ele estava treinando 2 vezes durante todos os dias. E aí nós trazemos para nós, será que nós estamos treinando todos os dias? Será que nós estamos fazendo a hora extra? Será que nós estamos fazendo esse plus, esse algo a mais? Ou estamos dormitando como preguiçoso aqui, ó? Olha aqui. Até quando, preguiçoso, dormirás? Mais um pouco e a indigência virá sobre ti como um ladrão. Essa pessoa, e no começo, como fala ali do fiador, provavelmente esse preguiçoso é a pessoa que pede emprestado. Então ele está alertando o fiador para não dar emprestado a essa pessoa preguiçosa, está alertando o preguiçoso para sair do seu estado de dormência e está falando, você pode fazer mais, porque Deus deu características para mim e para você e capacidade para que nós possamos fazer tudo. E aí, olha só, prossegue. Isso aqui é sensacional, gente, olha só. 6 coisas há que o Senhor odeia. Olha aqui, Salomão está dizendo, 6 coisas há que o Senhor odeia. E uma 7ª que lhe é abominação. Ou seja, Deus aqui está dizendo o quê? Tem 6 coisas que Deus odeia. Mas tem uma 7ª que ele abomina. E olha só, vai contando aí, eu vou ler para você. Isso está no capítulo 6, versículo 16. Bom dia, Abraão.
Olhos altivos. Sabe aquela pessoa com olhar altivo, que parece que ela é superior, parece que ela é melhor do que todo mundo? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina projetos perversos, pés pressurosos em correr ao mal, um falso testemunho que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Gente, aqui tem uma máxima de sabedoria de Salomão. 7 coisas que nós jamais devemos fazer. Nisso, para que serve isso? Para eu olhar o que eu posso estar fazendo dessas 7 coisas. Porque às vezes, por desconhecimento, por ignorância, nós podemos estar fazendo isso. E olha só, e às vezes assim, setorizadamente. Às vezes não percebemos que estamos fazendo, não fazemos por intenção, por maldade. Não é, Kate? Bom dia, Suelen. Olha só. Mas nós podemos estar fazendo isso aqui de uma forma velada, sem saber, sem se aperceber. Olhos altivos, ou seja, aquela pessoa que olha todo mundo de cima para baixo, ela é superior. Língua mentirosa, gente, a mentira é algo abominável a Deus. A mentira é algo abominável. Quem é o pai da mentira? O demônio. Foi ele que desde o início ele usou de uma mentira para fazer o homem e a mulher se perder. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a verdade. Se Jesus é a verdade, o capiroto é a mentira. Então, o que Salomão está dizendo aqui? Língua mentirosa. Onde é que eu e você estamos mentindo? E às vezes, gente, é nas pequenas coisas. Pequenas mentirinhas. Mas é mentira. Não existe meia verdade. Existe verdade e mentira. Mãos que derramam sangue inocente. Aqui, gente, eu vou fazer um parênteses. Mãos que derramam sangue inocente. Há várias formas de derramar o sangue inocente. Muitas vezes fala assim, gente, mas eu não matei ninguém. Mas nós matamos com a língua. Quantas pessoas que por conta de uma mentira se suicidaram? Quantas pessoas que por conta de um atrito se suicidaram? Quantas pessoas que por conta de uma mentira foi lá e matou alguém? Nós vemos isso com muita frequência. Quantas pessoas que estão contribuindo para que sejam mortos crianças no ventre da sua mãe? E como eu contribuo? Quando eu não abro a minha boca para me levantar contra isso. Gente, nós estamos tendo leis iníquas no mundo todo. Quantas vezes você se levantou para falar que é contra essa aberração, que a gente não pode nem falar o nome, né? Senão cortam. Matar crianças no ventre da sua mãe. Vocês entendem o que eu estou falando. Quando você se levantou contra esse mal, o silêncio também contribui para a morte de alguém. Quando você é omisso. Cada pouco eu estou postando ali. Cada pouco eu estou postando na minha rede. Se alguém vier falar comigo, eu vou me posicionar. Eu sou totalmente contra. Agora, o que nós não podemos é condenar quem já fez isso, porque às vezes no momento de desespero a pessoa fez, e Deus é misericórdia, mas nós não podemos compactuar com isso, o que é bem diferente. Então, olha só, um coração que maquina projetos perversos, isso aqui é a pessoa que faz o mal porque quer fazer, mas ela sabe que ela vai machucar, ela sabe que ela vai ferir. Pés pressurosos em correr ao mal, ou seja, aquela pessoa que ela corre para o mal. Em vez dela fugir do mal, ela corre para o mal. Ela sabe que ela está caindo numa cilada, ela sabe que aquilo é ruim e ela vai deliberadamente a favor do mal e literalmente contra o bem. Então, olha só. Um falso testemunho que profere mentira. Gente, meu Deus, que coisa triste. Isso aqui na área jurídica, a gente trabalhava muito com processos, né? Eu trabalhava na área criminal. E quantas vezes que eu vi as pessoas mentindo para favorecer outras? Quantas vezes? Só que eu percebo, eu tinha essa... Hoje muito mais. Mas eu tinha já essa percepção lá na área jurídica. E a pessoa ficava batendo o pé, ficava nervosa. Eu fazia a pergunta de uma forma diferente, a pessoa já não sabia responder. Porque a pessoa que ela é mentirosa, ela é pega na mentira. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, Kellen. A pessoa que ela mente... Ela é pega na mentira, porque você não consegue repetir a mesma mentira da mesma forma. Sempre tem alguma coisa que você esquece. Então, gente, nós temos que ser verdadeiros. Às vezes nos treinamentos eu conto a minha história. E a minha história eu posso contar e repetir inúmeras vezes, porque a minha história é a verdade.
Agora, se eu agregasse ali algo que fosse mentira, provavelmente eu ia cair. Por quê? Porque aí é algo que talvez eu não fosse lembrar, que eu ia contar diferente. Então, cuidado com a mentira. Cuidado com pequenas mentiras. Cuidado, gente, com falso testemunho. Você testemunhar algo que não é verdade. Você servir para favorecer alguém. Isso é abominável a Deus, está aqui. Olha só. E aquele que semeia discórdia entre irmãos. Gente, nós temos que apaziguar as brigas e não criar. Nós temos que ser apaziguadores, nós temos que ser diplomatas, nós temos que ser aquela pessoa que vai lá acalmar os ânimos numa briga e não botar fogo na fogueira. Então aqui Salomão está dizendo as 6 coisas que o Senhor odeia e uma que é abominável a ele. E foi isso que eu acabei de falar para vocês. Está ali em Provérbios, hoje eu estou lendo Provérbios 6, tá, de Salomão. E aí continua, porque isso aqui, gente, é exortação. Lembra que o que é exortação? É corrigir. Aí, exortar quer dizer corrigir, admoestar. Guarda, meu filho, os preceitos do teu pai e não desprezes o ensinamento da tua mãe. Deus está dizendo aqui. Pai e mãe tem que ser respeitado. Pai e mãe dão conselhos nisso, mas meu pai e minha mãe errou tanto. Pega aquilo que é bom. Não aquilo que você quer, mas aquilo que é bom. Mas cuidado para não se voltar contra seu pai e sua mãe, porque você precisa honrá-los. Independente de quem sejam. E honrá-los não quer dizer ficar ali paparicando o tempo todo, beijando o tempo todo. Honrar pela posição deles. Lembra que eu falei da recompensa da honra? Então traz aqui, ó. Traze-os, ou seja, os seus pais, constantemente ligados aos teus corações e presos ao teu pescoço. Eles te servirão de guia, de guarda, e falarão contigo ao despertares. Olha só. Olha, eu gosto daquela em que ela já coloca ali, ó. Ela já coloca, gratidão, amada. Giovana, bom dia. Marcelo, bom dia. O preceito é uma tocha, o ensinamento é uma luz. A correção e a disciplina são o caminho da vida. Então, quando alguém nos corrigir, aceitemos essa admoestação. Aceitemos essa exortação, gente. Quando eu aceito uma exortação sem reclamar, sem murmurar, sem fofocar para outro, né? Porque tem gente que fala assim, ai, fulano vive me corrigindo. Você está murmurando, você devia dar graças a Deus essa pessoa está te corrigindo. Por quê? Porque essa pessoa tá alertando para aquilo que é defeito em você, em mim. É desafiador? Claro, gente. É desafiador você ouvir uma exortação. É desafiador alguém te corrigir. É desafiador você ouvir um feedback negativo. Mas olha pelo lado bom. Esse feedback negativo pode me tornar uma pessoa melhor. Esse feedback que às vezes até doeu, não gostei muito, mas pode fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Não é, Angélica? Olha só. Então aqui, desse livro de Provérbios, ele é muito maior, tá? Esse capítulo 6 é muito maior, mas eu destaquei, olha, algumas coisas que eu já tinha em destaque para mim e que eu senti no coração de falar para vocês. Só que eu recomendo que você leia Provérbios 6, que você leia um provérbio por dia, como nós estamos fazendo aqui. Leia um provérbio, tire aquilo que para você faz sentido, medite nesse provérbio. O que Deus quer me dizer com isso aqui? Nossa, o que Deus está falando para mim? Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Isso aqui é para mim, gente, não leia achando que é para o outro. Nós temos uma mania, o ser humano tem uma mania de falar assim, esse curso que eu estou fazendo, eu queria tanto que meu marido fizesse, que a minha mulher fizesse, que meu filho fizesse. Não, primeiro é para você. Se você ler um livro, primeiro é para você. Se você ler a Bíblia, primeiro é para você, primeiro é para mim. Eu sou a primeira a ser mudada, a ser transformada. E a sabedoria consiste em colocar o conhecimento em prática. Por que Salomão se tornou o homem mais sábio? Primeiro que ele pediu com humildade para Deus, sabedoria para governar o povo. Mas ele praticava isso aqui que ele falava. Salomão, ele vivia os provérbios. Então, por que ele se tornou o homem mais sábio? Porque todos os dias ele vivia isso aqui. Então, nós temos que ter essa sabedoria, porque já teve alguém que veio antes, não é? E trilhou esse caminho. Opa, eu vou pegar isso aqui como ensinamento e vou colocar em prática. Porque senão vai ser mais uma vez uma live que você ouviu e que falou, nossa, que live forte, que live boa. Amanhã não sabe nem o que eu falei mais, porque não colocou em prática. Então, se você assistiu essa live, fez sentido para você,
Coloca, assista ela novamente, eu tô deixando no canal do YouTube, eu tô deixando aqui no Instagram, assista novamente e anota o que pra mim fez sentido. Porque para cada pessoa vai fazer sentido de uma forma, para cada pessoa vai fazer sentido de uma maneira, para cada pessoa vai falar no coração uma palavra. E se você sair dessa live com uma palavra que possa mudar a sua vida para melhor, eu já vou me dar por satisfeita, eu vou ficar feliz. Nisso não dá para colocar tudo em prática, coloque aos poucos, mas coloque. Gente, nós só vamos mudando, melhorando à medida que nós caminhamos, não é? Eu só me torno um bom corredor se eu começo a correr primeiro 1 quilômetro, depois 2, depois 3. Eu jamais vou correr uma meia maratona de 21 quilômetros se eu não começar treinando com 100 metros, com 200 metros, com 1 quilômetro, né? Então vá assim também, mas não pare no meio do caminho. O importante é você não parar. O importante é você começar e continuar subindo cada vez mais o degrau. Não é, Maurício? Então, olha só, é importante nós fazermos isso. É importante que nós possamos olhar para o provérbio de Salomão e falar, gente, isso aqui não é só espírito, não. É corpo, mente e espírito. Quando nós olhamos, olha o ensinamento que nós tivemos aqui em 20 minutos, 20 e poucos minutos. Não me tornar fiador de ninguém, me posicionar. Não ser preguiçoso, igual essa pessoa que dorme, que custa levar até a comida à boca. E nos olhar nessa situação em que Deus odeia e que Deus tem abominação dessas 7 coisas. Será que eu e você não estamos incorrendo em uma dessas 7 coisas? E a quarto ensinamento, honrar pai e mãe. Tudo isso no provérbio. Gente, eu nem li ele todo. Eu destaquei algumas partes. Mas talvez a hora que você for ler isso daqui, você olha e fala assim, gente, faz sentido outra palavra que a Anice não falou. E ok. Olha lá, a Neuza está dizendo, quando eu não assisto de manhã, eu assisto durante o dia. Excelente, Neuza, excelente. O Paulo, que entrou aqui ontem também, ele falou para mim, o Paulo trabalha conosco lá na Febracis, né, Paulo? E ele falou, Anice, as suas lives estão gravadas que eu vou assistir todas. Gente, não é porque eu sou boa, não é isso. Eu gostaria de verdade que a palavra que eu digo aqui falasse com você, para que você se torne uma pessoa melhor, assim como eu estou buscando me tornar melhor. Gente, eu tenho tanta coisa para consertar em mim. Cada pouco eu falo, gente, errei de novo, misericórdia, Senhor. Graças a Deus que Deus ali fala assim, tá bom, filha, levanta e vai. Vai, eu te perdoo e vida que segue, né? Porque senão eu fico parada, paralisada. Mas para isso eu tenho que cada dia buscar com sabedoria. Não é? Cristiane, bom dia! Lembra que eu falei aqui? Há 2 tipos de pessoa que não tem sucesso na vida, que não cresce. Aquela que não faz o que manda, que não faz aquilo que lhe manda, e aquela que não faz nem aquilo que é mandado fazer. Então, por exemplo, mandou fazer aquilo, só faz aquilo. Mandou capinar o quintal, só capinou o quintal, não juntou o lixo e não colocou para o lixeiro levar. Tem gente que se você mandar lavar uma janela, ela só lava a janela. Em volta pode estar tudo sujo, ela só lava a janela. Então será que você não é essa pessoa que está lavando só a janela e esquecendo de olhar em volta, que tem mais coisa suja que pode lavar? Fazer, né, um pouquinho a mais no seu trabalho, na sua casa. Ai, mandei fritar um ovo. Tá, fritou o ovo, largou lá na panela. Frita o ovo, põe no pratinho, dá uma arrumadinha no pratinho, né? Faz um cafezinho da manhã bacana. É isso, fazer um pouquinho a mais. Deus se agrada disso. Então que você hoje olhe para esse provérbio de Salomão 6 e leia ele. Faça isso e fala assim, a Anice falou alguma coisa que fez sentido, mas tem coisa aqui que fez sentido de outra forma e tá tudo bem. Tem muito mais coisa aqui. Tá bem? E semana que vem, segunda-feira, nós estaremos juntos. Gente, hoje eu vou finalizar um pouquinho mais curto, tá? Olha, a Helenice. Maratona Aniceflix. Faço sempre e uma completa a outra. É surreal, vale a pena. Olha aqui, gente, Maratona Aniceflix. Tira um print disso aí e publica aí, gente, pra mim, fazendo um favor. Maratona Aniceflix, gostei. É isso, gente. Quanto tempo, às vezes, perdendo tempo de ver um TikTok que não leva a nada. E tem pessoas muito melhores que eu. Muito, infinitamente melhores que eu, com as quais você pode aprender. Gente, eu sou peixe pequeno. Eu sou petitinha. Nessa senhora, tem gente aí com um know-how muito maior que eu. Mas se eu falo de uma maneira simples, que agrada, que fica fácil para você, ok. Né? Porque eu procuro falar o mais simples possível.
para que todos possamos entender. Porque interpretar a Bíblia às vezes é desafiador. Às vezes eu olhava a Bíblia e falava, gente, o que ele quer dizer com isso? Então hoje, Deus me deu uma capacidade para eu compreender de maneira mais fácil. De uma maneira um pouco mais fácil. Então, é a maneira mais fácil que eu estou passando para vocês, porque eu tinha muita dificuldade de entender palavras muito desafiadoras. Então, eu estou tentando passar para vocês de uma maneira bem simples, tá? Da minha maneira, da maneira que Deus passa para mim. Então, não quero aqui falar com palavras, não é? Um vocabulário muito rebuscado, porque eu tive muita dificuldade quando eu entrei na área jurídica e que as pessoas falavam até latim. Eu ficava com uma raiva daquilo, gente, porque eu falava, meu Deus, eu não entendo o que eles estão falando. Então, eu estou passando para vocês de uma maneira muito simples, que eu acredito que vai cair no coração, porque é importante que caia no teu coração e você pratique, não é? A fé sem obra é morta. E assim como conhecimento sem colocar em prática não é sabedoria, vai ser só uma obesidade intelectual. Então, que nós não sejamos obesos intelectuais, que nós possamos abrir mão de tudo aquilo que é arrogância, que nós possamos ficar, sabe, sem... eu já sei disso, não, eu vou aprender, eu vou botar em prática na minha vida. É isso que vai te levar para um outro nível. Neuza, eu não tenho vergonha de falar, mas não entendo a Bíblia. Amada, é começar a estudar todos os dias um pouquinho. Todos os dias um pouquinho. Gente, tem muita coisa que eu não entendo. Eu vou entrar num estudo bíblico agora para eu aprender mais. E tá tudo certo. Deus vai te capacitando durante a jornada, tá? Foi assim comigo e é assim com você. Eu tenho certeza que Deus vai te capacitar nessa jornada, tá? Nunca é tarde, gente. Nunca é tarde para nós começarmos. Que Deus abençoe muito você. Deixa eu só tirar aqui um print. Que Deus abençoe muito você, que a sua sexta-feira seja radiante, que o seu final de semana, sábado e domingo, seja maravilhoso, seja a cereja do bolo, para você ter paz, tranquilidade, né? Tá na tua comunidade, na tua igreja, na tua comunidade, não sei, você que é evangélico, católico, vá lá se abastecer, a gente precisa da palavra, a gente precisa da comunidade, não é? E que nós possamos ter um final de semana diferente. Então leia Provérbios, tira um tempinho para você ler e meditar, e fica no silêncio e fala assim, Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim? Para mim. A Anice falou isso, mas o que o Senhor quer colocar no meu coração? E ele vai falar, o Espírito Santo vai falar com você. Pego, olha lá, ele disse, eu pego, vou fazer assim, peguei, né? Que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigada por estar aqui, e segunda-feira nós temos mais. E hoje à noite eu tenho uma live, às 19 horas, com o Marcelo. Marcelo entrou aqui, hoje à noite nós temos uma live falando sobre propósito, 19 horas eu entrarei numa live, combinado? Então hoje tem live dupla, de manhã e à noite, avisa o pessoal para as 19 horas, marca aí no teu relógio, bota um despertador que nós vamos falar de propósito à noite, combinado? Deus abençoe você e até à noite, beijo, beijo.